o universo, ele não interpreta contexto, tá? Enquanto você estiver com a tua vida desorganizada, vai ficar difícil você manifestar. E isso é uma realidade, uma experiência que eu passei há uns anos atrás. Eu sempre acreditei muito em manifestação. Mas a minha manifestação não é manifestar, ficar aqui pensando o que vai acontecer. Eu corro atrás e espero o universo fazer a parte dele, né? Mas eu dou possibilidade do universo fazer o que ele tem que ser feito. E eu tenho que deixar a coisa mais simples possível. Por quê? Eu tenho essa realidade aqui acontecendo, uma outra pessoa aqui perto de mim tem uma outra realidade, uma pessoa do outro lado do mundo tem uma outra realidade, e o universo ele não vai ter tempo de ficar interpretando contextos específicos. Então, você tem que organizar a tua vida se você realmente quer manifestar. Eu vou contar um exemplo aqui para vocês. Muito tempo atrás, muitos anos atrás, eu sou uma mulher alta, tá? Eu acho que eu tô envelhecendo, eu saí de 1,77 m para 1,75 m, mas eu sou uma mulher alta. E não só isso, eu sou o tipo de pessoa, a minha proporção de corpo, a pessoa acha que eu sou mais alta do que eu aparento ser, porque eu tenho as pernas compridas, longas, eu sou muito longilínea. Então as pessoas acham que eu realmente sou mais alta daquilo que eu aparento ser. Enfim, porque guarda essa informação, que essa informação é importante. Eu não tenho problemas, assim. Teoricamente, um homem, para eu me interessar por um homem, basta que ele me olhe nos olhos. Eu gosto de homens que me alcançam nos olhos. Então, se ele tiver 1,75 m, que eu acho que é a minha real altura, né, pra mim tá bom. Se ele tiver 1,77 m, pra mim tá bom também. E se ele tiver 1,78 m, também tá bom também. Mas só que teve uma época da minha vida, uns 8 anos atrás, ou até mais, 8, 9 anos atrás, que eu comecei a me relacionar com esse tipo de homens. Pra mim era tudo bem, o universo mandava aquilo, então assim, eu tinha homem de 1,75 m, 1,76 m, 1,77 m, 1,78 m, e pra mim tava ok. Só que a gente sabe que a sociedade cobra muito que os homens sejam mais altos. E pra eles era um problema. Pra esses homens que eu me relacionei na época, era um problema eu ter a mesma altura, porque quando eu saía com eles, bastava que eu não sou a mulher de salto alto, mas às vezes o lugar pedia um salto mais alto e rapidinho eu ficava ou eu ficava realmente mais alta do que eles, ou eu parecia que ficava mais alta do que eles, porque eles tinham aquela altura ali. E como eu expliquei, eu tenho esse corpo um pouquinho mais, como eu posso dizer, é mais longilíneo, né? Então às vezes dá a impressão daquilo que não é. E um específico, né, na época, calabresa, machista, ele começou a querer me proibir de usar salto alto. Eu falei, gente, eu já não uso salto alto, eu sempre fui de tênis, porque eu tenho um pé de 42. Eu não gosto de ficar desconfortável, eu tenho um pavor de desconforto, de ficar me sentindo apertada, eu já não gostava. E toda vez que eu tinha que usar o salto alto, eu ainda tinha perturbação na minha cabeça, porque ele se achava inferior, porque ele ficava mais baixo do que eu, e ele tinha 1,78 m. Eu só ficava do mesmo tamanho dele, e dava aquela impressão que eu estava maior. Aí eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, não vou estar querendo. Eu olhei pro universo e falei, não. Eu já não uso salto alto. Quando eu uso ainda vai ter perturbação na minha cabeça, não vou ter não. Parei de sair com esse tipo de homem. Aí o que aconteceu? Eu falei pro universo, eu quero homem alto. Eu não quero saber negócio de homem baixo mais não, eu quero só homem alto. Não especifiquei nada, não organizei nada, não falei mais nada, só falei isso. E fui viver. Aí o que aconteceu? Onde eu moro, aqui, eu moro na Itália, no Nordeste da Itália. No Nordeste da Itália, os italianos são mais altos, costumam ser mais altos. Não é estranho você achar que um homem de 1,90 m. Não é estranho você achar que um homem de 1,95 m. E eu tô perto da Áustria, e não é estranho você achar um austríaco de 2 metros. E o que começou a acontecer? Comecei a me relacionar com um homem de 2,5 m, com homens de 2,8 m. O mais alto que eu gostei mais, ele era um fofo, era um querido, mas ele não tinha filho, então achei que não era uma coisa pra ele, assim, né? A gente terminou por outras questões, mas ele era um fofo, um querido, mas ele tinha 2,4 m. E quem começou a ficar incomodado fui eu, mas eu não especifiquei. Aí, o que aconteceu? Passou, aí eu falei pra ele que não, porque eu já tinha filho, eu já tinha uma vida um pouco mais complicada do que a dele, ele tinha que ter uma menina, mas sem tantos problemas. Essa foi a questão. E ele era um fofo, um querido, por isso que eu fiz isso. Se ele fosse um sacana, eu deixava pra lá. Mas enfim, pulando esse ponto. Aí eu comecei a especificar e a organizar mais uma vez. Eu escrevi uma carta, onde eu coloquei ali pro universo que eu queria, no máximo, um homem de 1,95 m, estourando 98. Mas eu queria mesmo, no máximo, um homem de 1,95 m, né?
que eu queria ele específico, coloquei tudo lá, pontinho, 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 pontinho. Acho que uns 6 meses depois apareceu o que é hoje o pai do meu filho, que nós somos amigos, nós não temos mais uma relação, mas o universo me deu exatamente o que eu pedi. O homem tem 1,95 m. Eu não gosto de homem magro, tá? Apesar de ser da bolha fitness, eu ser personal trainer, eu não gosto de homem mais musculoso, não gosto de homem magro. Homem palito, homem muito musculoso, eu não gosto não, eu gosto mais daquele mais fofinhos. Eu gosto mais, né? Eu acho muito fofo. Assim, ou o homem encorpado, não sei como me explicar. Ele tem músculo, tem uma grande quantidade de músculo, mas ele tem ali a barriguinha, né? Que eu não tenho nenhum problema com isso. E assim, até se ele for sobrepeso, às vezes eu gosto mais. Mas são questões, são gostos pessoais. Mas ele tem exatamente 1,95 m. 1,95 m, era do jeito que eu pedia. Ele tinha profissão, eu pedi na época que eu queria um homem que tivesse uma profissão. Porque teve uma época que só tava arranjando um homem sem fazer nada. E ele tinha uma profissão, funcionário público, tudo bonitinho. Então, assim, a gente tem que organizar o nosso pensamento e a nossa vida. E eu comecei a frequentar alguns ambientes específicos para fazer aquela manifestação acontecer. Não adianta você falar que é um homem tal, 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 e nem se inscrever num Tinder você não quer. Eu sei que o Tinder hoje em dia é uma bomba, mas às vezes acontece, tá? Às vezes acontece. No meu caso, o lugar que eu fui frequentar foi uma espécie de Tinder aqui na Itália. E aí a gente tem que garimpar. É garimpo toda a vida.